Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vou falar sobre análise de treliças planas parte 3. Método das seções para cálculo dos esforços ou método de Ritter. Pelo método dos nós, devemos seguir uma ordem de cálculo e calculamos o esforço em todas as barras de uma treliça. Já o método de Ritter permite que se calcule os esforços normais apenas em algumas barras que possam nos interessar. Este método acrescenta mais condições às já conhecidas se usamos as condições que nos parecerem mais convenientes, e podemos facilmente mesclarmos os dois métodos, nós e Ritter. Vamos a um exemplo. Vamos determinar as forças que atuam dos elementos BC, CG e GF. Os elementos aqui são as barras, tá? Da treliça mostrada na figura, indicando se os elementos estão sob tração ou compressão. Vamos fazer um modelo matemático. Determinar as forças de reações A e E. Como o apoio A é de segundo gênero, teremos duas forças de reações, a Y, a vertical, e a X, a horizontal. Como o apoio E é de primeiro gênero, teremos uma força de reação, que é a força vertical, que eu chamei de EY. Agora nós vamos aí, para isso nós devemos fazer aí, né, o somatório das forças em X, o somatório das forças em Y e o somatório dos momentos. São nossas três equações. A somatória da força em x, eu só tenho a força horizontal AX, então AX é igual a zero. Agora vamos pegar o somatório das forças verticais. Eu tenho aí o AY para cima positivo, o EY para cima positivo. 6 kN para baixo, então é negativo, né? E 8 kN para baixo também negativo. Então nós temos uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Vamos aí colocar isolar, né, as incógnitas AY e AY. Menos 6 menos 8 kN é menos 14 kN. Então a soma de AY mais AY é igual a 14 kN. Então aqui eu não consigo determinar os valores, né? Eu tenho que pelo menos conhecer o valor de uma. Então eu vou fazer o somatório dos momentos. Okay? Lembrando que o sentido anti-horário é positivo e o sentido horário é negativo, de rotação da estrutura, né? Vamos fixar somente o ponto A, porque é o ponto que tem o maior, né, o maior número de forças de reação, são duas. A força de 6 kN vai fazer a estrutura girar no sentido horário, né? Então ela vai puxar assim e vai rodar para baixo. Se o ponto A está fixo, né? Então eu tenho aí menos 6 kN vezes 3 metros, que é a distância, né, do ponto G, onde está sendo aplicada a força de 6 kN ao ponto A. A força de 8 kN vai fazer a estrutura girar no sentido horário também. Então eu tenho aí menos 8 kN vezes 6 metros, que é a distância do ponto F a ponto A. E a força de EY vai fazer a estrutura girar no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, né? Está aqui. Então ela vai girar nesse sentido aqui. Então eu tenho o EY vezes 9 metros, né? Positivo, né? Vezes 9 metros, que é a distância aí do ponto E ao ponto A. Então agora eu tenho aí, né, o somatório do momento vai ser menos 6 kN vezes 3 metros, menos 8 kN vezes 6 metros, mais EY vezes 9 metros. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau com a variável EY. Menos 6 vezes 3 vai dar menos 18, menos 8 vezes 6 dá menos 48. Então eu tenho menos 18 kN vezes metro, menos 48 kN vezes metro, mais EY vezes 9 metros. Menos 18 menos 48 é menos 66, né? Vamos isolar agora o EY, né? EY vezes 9 metros é igual a 66 kN vezes metro. Logo, EY vai ser igual a 7,33 kN. Agora vamos voltar com aquela equação de primeiro grau com duas variáveis para achar o valor de AY. Vamos substituir o valor de AY. Resolvendo a equação, eu acho o valor de AY, 6,67 kN. Né? Então, AX é igual a zero. Eu não tenho força, né, nenhuma na horizontal sendo aplicada. AY 6,67 kN e EY 7,33 kN. Bom,
Vamos calcular reações das barras BC, CG e GF. Antes, né, vamos calcular a medida do ângulo alfa, ok? Para isso, né, nós vamos aí traçar aí a altura do triângulo, né, que é uma reta, um segmento de reta vertical perpendicular à base aí, né, que é a altura do triângulo. Vamos destacar esse triângulo, né? Então aqui a metade, eu dividi a base na metade, se a base tem 3 metros, então a metade 1,5 m, né? Então eu vou para calcular aí esse ângulo, né? Eu tenho o cateto adjacente e tenho a hipotenusa, então eu vou trabalhar com o cosseno. Então o cosseno do ângulo vai ser 1,5 sobre 3, que é igual a 0,5. O arco do cosseno de 0,5 é igual a 60 graus. Na calculadora, logo o ângulo é 60 graus. Na calculadora nós usamos lá o cosseno de menos 1, de 0,5, que vai dar 60 graus. Né? Então achei o ângulo, né? Agora vamos calcular a altura do triângulo também. Por quê? Porque eu vou precisar lá na frente dessa altura. Então eu vou trabalhar com seno, porque a altura do triângulo é o cateto oposto. Então eu tenho o seno de 60 graus, vai ser igual a C sobre 3. Eu chamei a altura de C. Tá? Então 0,87 é igual a C sobre 3. E C vai ser igual a 2,61, que é a altura do triângulo. Ok? Bom, então vamos lá. Agora vamos utilizar o método das seções para calcular as reações das barras, né, roxas. Então, vamos fazer um corte na estrutura, nas barras roxas, está aí, ok? Agora temos que escolher um dos lados para fazer os cálculos. Geralmente eu escolho o lado esquerdo. Por quê? Porque é onde está localizado o ângulo, já está marcadinho direitinho, então fica mais fácil. Né? Aí nós temos aí a parte que nos interessa, né? Agora nós teremos as forças FBC, sempre saindo da rótula, do nó, FGC e FGF. Vamos transferir cada vetor força para o nó mais próximo, né? FBC, FGC e FGF. Vamos decompor a força inclinada FGC nas componentes x e y. Tá? Então o ângulo aqui também é 60 graus, porque ele tem a mesma abertura, né? Mesma abertura, 60 graus, ok? Então tá aí, FGCX e FGCY. Aí tá aí, eu vou separar esse triângulo, né? Agora eu vou deslocar esse vetor vertical para a minha direita para formar aí, né, um triângulo retângulo. Aí eu tenho o ângulo de 60 graus, tenho o cateto oposto, o cateto adjacente e a hipotenusa, né? O cosseno de 60 graus vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, né? Então, o cosseno de 60 é igual a FGCX dividido por FGC. Então, FGCX vai ser igual, né, ao produto de FGC pelo cosseno de 60 graus. Agora vamos trabalhar com o seno, que é o cateto oposto, FGCY, dividido pela hipotenusa, que é FGC. Então, FGCY vai ser igual ao produto de FGC vezes o seno de 60 graus. Né? Agora, substituindo o cosseno de 60 por meio, eu tenho que FGCX é igual a FGC vezes meio. E substituindo o seno de 60 graus por 0,87, eu tenho que FGCY é igual a FGC vezes 0,87. Pronto. Já fiz a decomposição, então não preciso mais trabalhar com a força inclinada, agora só tem forças verticais e horizontais. Agora vou fazer o somatório das forças verticais. Eu tenho 6,67 positivo, menos 6 kN, mais FGC vezes 0,87. Então, é uma equação, né, do primeiro grau com a variável FGC. Vamos resolver essa equação. Né? 6,67 menos 6 é 0,67. Vamos isolar agora a variável FGC para resolver essa equação. Eu tenho que FGC igual a menos 0,77 kN. Então, a barra, né, FGC, na barra GC, no caso, está sofrendo uma força de 0,75 kN, que está sendo comprimida. Né? Bom, vamos agora fazer o somatório das forças horizontais. Então, eu tenho aí
FGF, eu tenho FBC e tenho FGC vezes 0,5, né? Notem aí que eu tenho agora duas variáveis, FGF e FBC. Né? FGC eu já achei, vou substituir aqui, que é menos 0,77 kN, fazendo esse produto vezes meio. Eu tenho aí, né, menos 3,85 kN. Vou isolar as duas variáveis, aí eu tenho uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Não consigo resolver essa equação, né? Eu tenho que saber pelo menos o valor de uma. Então eu vou utilizar aí, né, o somatório do momento, né? Sempre devemos escolher o ponto que tem o maior número de reações. Então no caso aí, né, é o ponto C, né? Nós temos aí 3 reações, né? E vamos fazer o momento agora, né? Vamos fixar o ponto C. A força FGF vai fazer com que a estrutura gire no sentido anti-horário, tá? Então eu tenho aí anti-horário positivo, né? Então FGS vai ser vezes 2,61, né? Por que 2,61? Lembra que calculamos a altura do triângulo? Né? Então é a distância, né, vertical em relação ao ponto C. Ó. Então quando nós calculamos né, a força, quando nós temos uma força horizontal, a distância é vertical. E quando a força é vertical, a distância é horizontal. Então 2,61 aqui, que é a altura, né, do triângulo, que é a distância, né, vertical. Agora, a força de 6 kN vai fazer com que a estrutura gire no sentido anti-horário. Né? Ela vai fazer isso aqui, ó, né? Anti-horário. Né? Então, tem aí anti-horário positivo, né? 6 kN vezes 1,5 m. Por que é 1,5 m? Porque é a distância horizontal em relação a AC, né? Que é a metade do triângulo. E a força de 6,67 kN vai fazer que a estrutura gire no sentido horário. Então é negativo, né? Ela vai girar nesse sentido aqui. Né? Então é menos 6,67 kN vezes 4,5 metros. Por quê? Porque a distância, né, do ponto A até a distância horizontal, né, até o ponto C. Aí eu tenho aí, né, agora uma equação do primeiro grau com a variável FGF. Resolvendo, né? Sim, as forças aplicadas no ponto C, né, não entram no momento, pois as distâncias delas ao referido ponto é zero. Logo, o produto força vezes distância vai dar zero. Então aqui, né, 0,87, né, vezes zero daria zero, né, as três forças zerariam. Então toda vez que a força estiver no ponto escolhido, né, ela não é utilizada no somatório dos momentos, ok? Bom, então vamos resolver essa equação, né? Resolvendo essa equação, eu vou achar aí que FGF vai ser igual a 8,05 kN. Então essa força aí está tracionando a barra. Agora eu vou pegar aquela equação com duas variáveis, substituir o FGF, vira uma equação com uma variável, FBC. Resolvendo a equação, eu acho a força FBC, que é menos 7,66 kN, né? Negativo, está fazendo compressão na barra, né? Uma força de compressão. Bom, então nós temos aí a barra GC está sofrendo uma força de compressão de 0,77 kN. A barra GF está sofrendo uma força de tração de 8,05 kN. E a barra BC está sofrendo uma força de compressão de 7,66 kN. Ok, deixe seu like e inscreva-se no canal.